Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor para todos, os amigos, irmãos. Nesta manhã, juntamente comigo, iremos ler a Santa Palavra de Deus. Irei ler nesta manhã no livro de 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 38 ao 41, onde o título desta palavra é A Morte que havia na panela é tirada. Muito forte, né, amigo? Muito forte, né, irmão? Então, olha o que diz a palavra de Deus, no versículo 38. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo para apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, voltou e cortou-as em pedaços, pondo-a na panela, visto que não as conheciam. Versículo 40. Depois deram de comer aos homens, e enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: Morte na panela, homem de Deus! E não puderam comer. Porém, ele disse: Trazei farinha. E ele a deitou na panela e disse: Tire de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Versículo 41. Então nós lemos do versículo 38 ao 41, para a honra e para a glória de Deus. Então nesta manhã, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, aqui está uma passagem bíblica onde mostra que o homem de Deus, o profeta de Deus, o homem ungido de Deus tem autoridade para expulsar a morte, tem autoridade para fazer milagre no nome do Senhor. A gente leu aqui na palavra de Deus, onde o profeta Eliseu se deparou com uma situação onde as pessoas estavam ali, não é verdade, com fome, e foram buscar uma erva, né? Uma planta, para fazer ali um cozinhado. Né? E quando eles colocaram na panela, que fizeram o cozinhado, e começaram a comer, como diz aqui, né? Depois deram de comer aos homens. Isso é o versículo 40. Enquanto eles comiam do cozinhado, né, daquela comida, exclamaram: A morte está na panela. Né? A morte estava na panela. Estava ali adoecendo todo mundo. Aqueles que comeram, que provaram da comida, estavam morrendo, estavam adoecendo. E diz a palavra que o homem de Deus, Eliseu, não é verdade? Disse para eles. Porém, ele disse, no caso Eliseu disse: Trazei farinha. Mandou trazer um punhado de farinha. Trazei farinha. E eles trouxeram, os seus discípulos, né, aqueles homens que andavam mais ele. E ele deitou, ou seja, jogou a farinha na panela, colocou a farinha na panela. E diz a palavra que ele disse agora pode tirar para o povo. Tire a comida e dê ao povo. Deu comer ao povo. Porque a morte já não está na panela. Louvado seja Deus. E ele diz, olha, tire de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Porque aquele homem de Deus, Eliseu, profeta de Deus, homem que substituiu Elias, não é verdade? Substituiu Elias. E Deus usava grandemente nos milagres e com o seu poder. Então diz a palavra que ele pegou, colocou farinha na panela e a morte desapareceu da panela. A morte foi embora, diz a palavra de Deus. E a partir dali todos comeram e saciaram. E já não havia mais mal na panela. Então nesta manhã, meu amigo e minha amiga, nós temos autoridade. Está aí essa pandemia do inferno, essa doença matando muita gente. Mas nós que somos discípulos de Jesus,
Você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, você que é uma mulher usada por Deus, você que prega a palavra de Deus, que ora, você tem autoridade. Eu tenho autoridade de expulsar a morte. Nós temos autoridade de expulsar o mal, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, nesta manhã, receba esta palavra. Receba esta palavra, mesmo que a morte esteja na sua casa, na verdade, na sua comunidade. Nós temos autoridade de se reunir, de orar, de tomar uma atitude e expulsar a morte, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós sabemos que temos muitas passagens bíblicas onde a morte foi vencida pelo bem, onde a morte foi vencida pela palavra de Deus. Nós temos exemplo, né, que o Senhor Jesus nos deu, onde Lázaro já estava morto e Jesus ressuscitou. Nós temos exemplo também do apóstolo São Pedro, né, do apóstolo Pedro, que tinha uma mulher que estava morta e ele orou por ela e ela ressuscitou. Então nós temos muitos exemplos. E onde havia morte, o homem de Deus, na verdade, orou, determinou que a morte saísse daquele lugar e deixava de acontecer as mortes, porque o homem de Deus tem a autoridade de Deus para orar e curar e também tem o poder para expulsar a morte, como nós vemos aqui o que o profeta Eliseu fez, né? Glória a Jesus, que coisa maravilhosa, quando ele disse assim, na verdade, porém ele disse, trazei farinha, e ele deitou na panela e disse, tira de comer para o povo, pode dar de comer ao povo, pode tirar. E já não havia mais mal nenhum na panela, a morte desapareceu, porque aquele homem de Deus, usado por Deus, tinha autoridade. Então nesta manhã, não tenha medo da morte, não tenha medo do mal, na verdade, enfrente. Essa mortandade no Brasil, ela ainda está existindo porque os homens de Deus, nós, eu e você que temos a palavra de Deus, que conhecemos a palavra, não tomamos nenhuma atitude. Na hora que a igreja tomar uma atitude, na hora que os homens de Deus, o povo de Deus tomar uma atitude, não vai haver mais morte, porque a morte ela não suporta o poder de Deus. Quando a vida chega, a morte desaparece. Tem uma passagem bíblica que ia levando um jovem, né, filho de uma viúva, que havia morrido, no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11 em diante. E a gente vê essa passagem bíblica que a morte, as pessoas vinham conduzindo um morto. Na verdade, naquela multidão que conduzia os mortos, encontraram Jesus e os seus discípulos, que vinha com a vida, né? Que vinha com o poder de Deus. E a Bíblia diz que naquele encontro ali, vinha já para a sepultura, levar aquele jovem que tinha morrido, o filho do avião, filho único. Mas quando encontraram com Jesus, a morte foi expulsa. A morte saiu e diz a palavra que aquele jovem se levantou, se sentou-se no caixão e começou a falar. E ali o nome do Senhor foi glorificado. A morte desapareceu porque chegou a vida. Então, meu amigo, minha amiga, nesta manhã, na verdade, guarda esta palavra. Você tem autoridade. Não tenha medo desse vírus destruidor, desse vírus maldito que está matando as pessoas, porque nós sabemos que a igreja tem o poder de combatê-lo. A igreja tem o poder de expulsá-lo pelo nome do Senhor Jesus. Então, nesta manhã, levante a sua cabeça. Você que está, na verdade, doente, você que está enfermo, que está pensando em morrer, comece a repreender este mal. Comece a expulsar de dentro de você esse espírito da morte, para que o espírito da vida entre em você e o nome do Senhor seja glorificado. Amém e amém.